Mais uma aula, vamos lá para mais exemplos de programação, certo? Hoje nós vamos falar sobre as entradas e saídas digitais. Bom, como eu já havia falado, quando a gente trabalha com um microcontrolador, nós sabemos que eles têm os chamados pinos digitais, que são esses daqui, ó, certo? Esses camaradas aqui são os pinos digitais, certo? E esses pinos digitais, como eu havia dito, ele pode ser tanto uma saída de corrente como uma entrada de corrente, certo? E aí vai depender se a gente define que aquele pino vai ser uma entrada ou uma saída digital, ok? Hoje nós vamos ver exemplo onde esses pinos assumem essas duas opções, certo? Esses dois estados, ok? O nosso primeiro exemplo vai ser de um semáforo simples, certo? E o nosso segundo exemplo vai ser de um LED ligado com botão. Tudo bem. Lembrando que a aula de hoje é sobre programação, ok? O nosso foco é na programação, mas nós vamos entender qual que é a diferença da programação de um para o outro, certo? E vamos associar isso aos circuitos dos exemplos, ok? Ok, já estamos aqui no Tinkercad e vamos para o nosso primeiro exemplo, que é o semáforo, certo? Nesse exemplo, nós vamos ver como que os pinos digitais funcionam como uma saída de corrente, certo? Ou seja, eles estão no estado em que eles fornecem corrente para o circuito, certo? Bom, para fazer o semáforo, nós vamos precisar de uma protoboard, certo? Que é uma plaquinha com contatos. Veja que nessa área os contatos são na vertical e nessa área os contatos são na horizontal. Tudo bem. Vamos precisar de um Arduino Uno, vamos precisar de 3 LEDs e vamos precisar de 3 resistores, Para isso, para trazer os componentes, basicamente a gente só tem que procurá-los aqui e arrastar para a nossa área de trabalho, E como ele vem aqui na vertical, clica no R e vai rodando ele, ok? Tudo bem. Vamos para a montagem do circuito. Para montar esse circuito, basicamente eu vou precisar dos 3 LEDs, porque, como vocês já sabem, o LED ele funciona com uma tensão baixa, Então eu não posso ligá-lo diretamente com a tensão da plaquinha, senão eu iria queimar o LED, ok? Então eu vou ligar aqui o LED, vou ligar o primeiro LED mais ou menos aqui, ó, certo? Eu vou trazer aqui o vermelho. Bom, e aí eu vou ligar o vermelho com o pino 13 do nosso microcontrolador, Então veja, olha só, eu estou trazendo, a corrente vai sair do pino, certo? 13, vai passar por esse fio e vai chegar aqui no resistor. Bom, do resistor a corrente entra e vai lá para o LED, Tudo bem. Para a gente ter um melhor entendimento, eu posso vir aqui e mudar a cor do fio para um fio na cor vermelha, ok? E aí, pessoal, eu só preciso fazer esse mesmo arranjo aqui com os demais LEDs, certo? E aí eu trago outro resistor para ligar outro LED. Vou colocar outro resistor mais ou menos aqui, ó, na mesma linha, só para ficar organizado, mas não é necessário fazer assim. E coloco outro LED aqui. Tudo bem. E aí eu vou ligar esse daqui com o pino 12, ok? Aí está. Olha aí. E aí, como é um LED amarelo, vamos colocar o fio na cor amarela também. Então tá vindo para aqui, entrando ali no LED e passando, entrando ali no resistor e passando para o LED, ok? E ligando o nosso último, eu vou buscar ele aqui. Vai ficar mais ou menos assim, E eu vou trazer aqui um fio na cor verde. Bom, pessoal, e aí, veja, já estão todos colocados na protoboard e alimentados, e só falta uma coisa. Bom, perceba que eu trouxe esse fio preto aqui do GND. Nós temos 2 GNDs aqui e um aqui. É a mesma coisa, ok? Tudo bem.
eu trago esse GND aqui para a protoboard e todos esses contatos aqui estão ligados ao GND do microcontrolador, certo? E como você já sabe, o GND, basicamente, ele é o polo negativo do nosso circuito, ou seja, o fechamento do circuito, ok? E aí a gente tem que fechar todo o circuito, não pode deixar em aberto. Então eu venho aqui, fecho esse, coloco um fiozinho preto, faço o mesmo com esse e faço o mesmo com o último ali também, ok? Bom, e o circuito está basicamente, o circuito na verdade está totalmente pronto. O circuito é esse aqui, muito simples, muito fácil e muito didático. Bom, o código, eu já deixei o código escrito aqui, certo? E eu vou explicar em seguida. Vamos ver a simulação. Bom, e aqui está a simulação, né? Um semáforo vermelho, amarelo e verde, certo? Estão em sequência, né? E vamos para a explicação do código. Bom, pessoal, esse código aqui ele se divide basicamente dessas duas funções, nesses dois laços aqui, certo? O primeiro é o void setup e o segundo é o void loop. Bom, no void setup o que a gente faz é definir se os pinos vão ser uma entrada ou uma saída de corrente elétrica. Bom, como eu estou usando o pino 7, o pino 12 e o pino 13, eu vou definir a informação sobre esses pinos, ok? Então eu coloco aqui entre chaves, muito importante, o código sempre começa com chave e termina com chave, e aí eu coloco pin mode, dizendo que eu vou dar uma informação sobre o pino digital, certo? No caso, o pino digital 13 será uma output, ou seja, será uma saída de corrente elétrica. O 12 também e o 7 também. Então, todos os pinos aqui estão funcionando como uma saída de corrente elétrica, ok? Nesta segunda função aqui, o void loop, nós teremos os comandos que farão esse circuito funcionar, ok? Ou seja, os comandos que de fato determinarão o nosso semáforo simples. E aí, pessoal, o que eu tenho que fazer é ligar um LED, desligá-lo e em sequência ligar o outro, né? E fazer essa sequência dos 3 LEDs, né, em um loop que é infinito até que eu desligue a simulação, certo? Tudo bem. E para fazer isso, como eu estou ligando primeiro o vermelho, depois o amarelo e depois o verde, eu vou me relacionar com os pinos. Bom, veja que o vermelho está no pino 13. Então eu venho aqui e falo digital write, né? Ou seja, eu vou mandar um comando agora, um comando de liga ou desliga, e no caso aqui esse comando será para o pino 13, o pino do LED vermelho. Tudo bem. E esse comando é um comando high. Lembrando que high significa 1, que significa 5 volts, e low significa 0, que significa 0 volts, né? Ou seja, respectivamente, ligado e desligado. Bom, eu venho aqui e digo que o pino 13 será ligado, né? E continuará ligado, ou seja, essa função aqui de cima terá um delay, ou seja, ela permanecerá funcionando durante 1000 o quê? 1000 milissegundos. 1000 milissegundos é a mesma coisa que 1 segundo, ok? Tudo bem. Então, liguei o pino 13, deixei o pino 13 ligado por 1 segundo e em sequência eu desligo esse pino 13. Então, eu venho aqui, digital write 13 e dou o comando de desligar, o comando low. E aí o pino 13 desliga, ok? E aí, pessoal, eu quero que imediatamente, quando esse pino vermelho, quando esse pino 13, que é o LED vermelho, desligar, eu quero que imediatamente o LED amarelo, que está ligado ao pino 12, ligue em sequência. Então, eu venho aqui e logo direto coloco digital write 12, pino 12, comando high, comando ligado, né? E aí, em sequência, esse pino amarelo, esse pino 12 que está ligado ao LED amarelo será ligado, ok? Deixo ele ligado por 1 segundo e desligo ele em sequência. Após isso, eu faço a mesma coisa para o pino 7 que está ligado ao LED verde.
pino 7 ligado, permanece ligado por 1 segundo e é desligado. Lembrando que eu sempre começo com chave e termino com chave. Como esse comando aqui é o void loop, imediatamente quando acabar essa função, volta para o começo e faz de novo os mesmos comandos, ok? Então, liguei vermelho, liguei amarelo, verde, volta todos os comandos para o vermelho, ok? Bom, pessoal, então basicamente o nosso primeiro exemplo é esse daqui, ok? Muito simples, né? Vamos para o segundo. Ok, pessoal, vamos lá para o nosso exemplo do botão. Dessa vez nós vamos ver uma aplicação prática de como o pino digital pode funcionar como uma entrada digital e não como uma saída digital, ok? Bom, para esse exemplo nós vamos precisar de um LED, de um botão, 2 resistores de 100 ohms. Veja que a gente pode regular a resistência aqui. Vamos precisar de um microcontrolador e de uma plaquinha protoboard, ok? Tudo bem. Veja que previamente eu já puxei aqui os 5 volts e o GND para a protoboard, né? E coloquei bem aqui, tudo bem? Aqui GND e aqui 5 volts, tudo bem. A primeira coisa que eu vou fazer é posicionar o botão aqui. Bom, e aqui eu vou posicionar o nosso botão, né? Bom, veja que o botão ele já está sendo alimentado com 5 volts aqui nesse pino. E, para quem não sabe, o botão ele funciona basicamente assim. Quando ele não está pressionado, o que acontece? Não tem contato aqui, ok? Quando a gente pressiona, ele une os seus contatos aqui. Então, basicamente, esse é o funcionamento do botão. Então, se a gente vem aqui e pressiona o botão, o que vai acontecer? A corrente que vai estar aqui pode passar para aqui, ok? E descer nesses pinos aqui, tudo bem? Bom, e aí eu vou trazer essa corrente aqui para o pino 11, que vai receber a corrente do botão quando ele estiver pressionado, ok? Bom, vou colocar na cor azul para ficar bem evidente aqui, tudo bem. E o que acontece? A corrente entra por aqui, nesse pino do botão. Quando eu pressiono, ela consegue passar para esse outro pino e descer aqui para a entrada digital do microcontrolador, tudo bem? Vamos posicionar agora o LED. Eu vou colocar o LED aqui, certo? Lembrando que ele não pode ser ligado diretamente, então eu vou colocar um resistor junto a ele. Então tá entrando, a corrente vai entrar no resistor e vai passar para o LED e voltar aqui para o aterramento, ok? Para o nosso GND. Eu vou ligar o LED com o pino digital também, né? E vocês já vão entender o porquê. Então veja que nesse exemplo nós teremos uma saída e uma entrada digital, né? Mas é importante que vocês notem qual a importância da entrada digital, tudo bem? Bom, outro aspecto veja, quando esse pino ele não está pressionado, o que é que está vindo? Quando o botão não está pressionado, o que é que está vindo aqui para esse pino digital, né? Está vindo 0 volts? Está vindo 5 volts? Bom, quando eu não pressiono, a corrente não passa para aqui, né? E você pode argumentar que está vindo 0 volts, mas na verdade não vem nem 5 volts e nem 0 volts. É um estado flutuante, que é comumente falado na eletrônica, tudo bem? Então, para isso daqui, o que é que a gente vai fazer? Eu vou usar um resistor aqui nesse ponto, né? Bem aqui nesse ponto, e vou trazer o aterramento, né? E aí o que é que acontece? Quando esse pino não estiver, quando esse botão não estiver pressionado, vai vir para o pino, vai passar aqui pelo resistor e vai vir para o pino 0 volts, certo? Bom, e aí deve ter ficado um pouco confuso, mas vamos para uma representação aqui para que fique mais claro. Eu vou apagar isso daqui, certo? E vamos entender o que acontece. Bom, basicamente, pessoal, é isso daqui. Nós temos aqui a tensão de entrada, certo? Que a gente pode dizer que é esse ponto aqui, é onde está entrando a corrente, né? E aí é o seguinte, quando o botão está pressionado, né? Quando o botão está pressionado,
Então eu venho aqui e pressiono o botão. Opa! Venho aqui e pressiono o botão. Esse contato aqui vai estar fechado. E o que vai acontecer? A corrente vai conseguir fluir livremente e vir aqui para o LED. Tudo bem? Agora, se esse botão não está pressionado, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que vai vir aqui do aterramento, né? Isso daqui também é um GND, certo? E aí desse aterramento vai vir para cá para o LED 0 volts. Tudo bem. Aí você deve estar pensando por que ele está usando esse resistor. Bom, veja, a corrente ela sempre procura o caminho com menor resistência. Bom, quando eu fecho o contato, né, e a corrente ela chega nesse ponto aqui, o que acontece? Se ela chega nesse ponto, ela pode descer ou ela pode vir para o resistor, né? O que vai diferenciar? Ela vai escolher o ponto que tem menor resistência. Como aqui eu coloquei uma resistência, ela vai escolher vir por aqui, certo? Então é para isso que a gente usa essa resistência. Tudo bem. Isso daqui, pessoal, é o que a gente chama de resistor, certo? Quando o resistor é usado para isso, nós dizemos que é um resistor de pull down, certo? Mas fica mais a mérito de curiosidade, não precisa se aprofundar e se atentar nisso. Tudo bem. Então, o circuito está pronto e a programação está aqui escrita. Vamos entender como que funciona essa programação. Bom, antes de entender a programação, vamos ver a simulação do circuito. Aqui está o nosso circuito. Quando eu clico no botão, veja que o LED liga automaticamente, ok? Vamos entender por que isso está acontecendo, né? Bom, eu montei o circuito de maneira bem fácil para que todos entendam e a programação também está escrita de uma maneira bem fácil para que todos entendam. Eu estou usando o pino 13, que está alimentando o LED, então ele vai ser uma output, certo? E estou usando o pino 11, que vai receber a corrente do botão. Então ele vai ser uma entrada, e a entrada a gente chama de input, né? Lembrando que eu estou usando aquele mesmo comando void setup e os comandos entre chave, certo? O comando é pin mode para definir se vai ser uma entrada ou uma saída de corrente. Tudo bem. E aí, pessoal, logo aqui no começo eu declaro uma variável, certo? Lembra que a gente falou sobre variáveis? E aqui eu declarei uma variável. Essa variável ela é do tipo inteiro e ela se chama valor. Essa variável se chama valor. Ela começa valendo 0, né? Então ela começa sendo igual a 0, mas esse valor pode se modificar ao longo do código e é isso que vai acontecer. Aqui no void loop, que é o comando que está definindo, né, o funcionamento, basicamente, a gente define que a variável valor ela não vai ser mais igual a 0. Agora a variável valor ela vai ser igual ao pino 11. Isso mesmo. A variável valor vai ser igual ao pino 11. E para eu atribuir uma variável a um pino, eu uso essa função aqui, o digital rig, ok? Lembrando que também eu sempre uso ponto e vírgula quando eu escrevo um comando, certo? Então o valor ele vai ser igual ao pino 11. E o que acontece? O pino 11 ele vai receber a corrente do botão. Então quando eu aperto, certo? Quando eu aperto no botão, o pino 11 recebe corrente. Quando eu não aperto, ele não recebe. Tudo bem. Então quando estou apertando, o pino 11 está com 1. E quando eu não aperto, ele está com 0. Certo? E aí, pessoal, eu defino que o pino 11 é igual à variável valor. E eu também defino que o pino 13... Olha só, preste atenção. O pino 13, ele está com o mesmo estado da variável valor, que é o pino 11, né? Ficou um pouco confuso, mas o que quer dizer? Se o pino 11 ele recebe 1, a variável valor vai valer 1. Se a variável valor recebe 1,
o pino 13 também vale 1. Então, basicamente se o pino 11 recebe corrente, o pino 13 consegue mandar corrente, entendeu? Então, é basicamente isso. Através do que está acontecendo aqui no pino 11, eu defino o que vai acontecer no pino 13. Então, se o pino 11 recebe corrente, o pino 13 também vai ter o valor 1 e vai mandar corrente para o LED, ok? E é assim que esse circuito funciona, né? Veja que é bem curtinho, mas tem informações muito importantes, certo? Vendo mais uma vez aqui, eu clico. Quando eu clico, eu mando 1 para o pino 11 e eu mandando 1 para o pino 11, a variável valor vale 1. E o pino 13 vale a variável valor, logo ele também vai valer 1 e ele vai mandar esse 1 aqui para o LED, né? Lembrando que o 11 é uma entrada e o 13 uma saída. Bom, então basicamente o nosso exemplo do botão é esse, pessoal. Espero que tenham entendido. Caso tenha alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Entre em contato no WhatsApp, e-mail ou da forma que você preferir, certo? Valeu!